Capítulo 497. Terminada a conversa sobre as lendas dos tesouros que inspiraram gerações de aventureiros a partir para o mar, o cozinheiro também terminou de assar a carne da barriga do Murloc. Ela era branca depois de cozida, um pouco preta carbonizada e coberta com minúsculas partículas marrons que brilhavam com um brilho úmido e oleoso. As repetidas manchas de temperos já haviam se infiltrado na textura da carne, dando-lhe um efeito visual tentador. Peixe grelhado de Desi é diferente de como você costuma comer. Eland apontou para o prato de porcelana branca que o cozinheiro abaixou. Dona segurou o garfo e a faca e disse ansiosamente: adoro peixe assado com mel. Mas isso também é muito apetitoso. Peixe assado com mel. Quanto mel isso levaria? Se eu tiver a chance de experimentar, o sabor deve ser muito bom. Klein deixou sua imaginação correr solta. Com um chefe, não havia necessidade de eles se servirem. Eles só podiam olhar com expectativa enquanto pedaços de peixe eram fatiados, colocados em pratos diferentes e servidos na frente deles. Klein era muito sério quando se tratava de saborear iguarias, então não tinha pressa em lidar com os peixes. Em vez disso, tomou um gole de chá preto e usou o líquido levemente azedo para limpar a boca de quaisquer sabores remanescentes. Depois de fazer tudo isso, ele espetou um pedaço de peixe e o enfiou na boca. Em uma fração de segundo, ele sentiu os sabores ligeiramente estimulantes de erva doce, manjericão e outras especiarias. Elas foram suficientes para ajudá-lo a abrir uma papila gustativa após a outra. Imediatamente depois, os deliciosos sucos da carne, o sabor levemente adstringente do sal marinho e o sabor refrescante, azedo e doce do limão explodiram ao mesmo tempo, enchendo sua boca e deixando-o com água na boca. Enquanto mastigava, os últimos pedaços da teimosia da carne do peixe foram quebrados um a um depois de terem sua gordura assada, apresentando plenamente o esplendor da carne, assim como sua leve doçura. Engolindo o peixe na boca, Klein relembrou um programa de iguarias que havia assistido em sua vida anterior e escolheu a frase de avaliação que condizia com o que acabara de sentir: os sabores em camadas são muito claros, excelentes. Haha, seu tom e palavras fazem você parecer um gourmet, brincou Eland. Dona acenou com o garfo e repetiu: tio, talvez você devesse escrever um parágrafo no jornal sobre diferentes restaurantes e diferentes cozinhas. Porque não tive esta ideia. Este é um bom trabalho que me pode render dinheiro, além de me permitir saborear iguarias. O único problema é que um homem obeso não pode ser um palhaço flexível. Usar a grande arte de vomitar? Que desperdício de comida! Klein considerou seriamente a sugestão de Dona. Para uma noite linda, quando restava muito pouca comida, Eland serviu-se de mais um pouco do vinho de sangue de Sônia e ergueu o copo com o rosto corado. Klein e os outros ecoaram com o mesmo bom humor, para uma linda noite. Eles beberam o resto dos líquidos de seus copos e observaram o garçom limpar a mesa e limpar o convés. Eles conversaram mais um pouco em meio ao vento frio, falando sobre as sereias que mais interessavam a Dona. Cleves contou à jovem que, em algumas lendas, as sereias também eram chamadas de sirenas, e usavam suas canções para confundir os humanos não para entretenimento, mas para caça. Além da possibilidade de encontrar essas criaturas na rota marítima do arquipélago de Gargas até as profundezas do Mar Sônia, havia uma certa chance de descobri-las em mares perigosos e ainda não explorados por humanos. No entanto, tudo isso decorreu da ostentação bêbada de certos piratas, e todos eles evitaram a questão de como escaparam das canções das sereias, o que o tornou altamente suspeito. Não importa o que aconteça, isso pelo menos me indica uma possível direção. Klein tomou nota do que eles discutiram. Dona Denton, é hora de voltar.
Vocês terão que acordar cedo amanhã e tomar café da manhã com seus pais. Cecily olhou para a posição da lua. Ok. Donna se levantou com relutância. Denton perguntou apressadamente: tenho chance de me tornar um aventureiro? Sua mente havia sido cativada pela caçada anterior e pelas lendas. Cleves caminhou para o lado dele, deu um tapinha em seu ombro e disse: antes de fazer essa pergunta, você precisa de pelo menos 5 anos de treinamento e estudo em combate. Acho que seu pai vai contratar um bom tutor para você. Sim. Os olhos de Denton brilharam e ele acenou com a cabeça vigorosamente. Depois de 5 anos, você provavelmente não vai querer ser um aventureiro que pode se ver enterrado no fundo do mar a qualquer momento. A maneira como Cleves lidou com a situação foi muito perspicaz. Ele não o recusou imediatamente, mas deu-lhe esperança e deixou o tempo lavar seu interesse. Isso evita que a criança se torne repentinamente rebelde. De qualquer forma, dominar uma técnica de luta é sempre benéfico para qualquer um. Klein colocou as mãos nos bolsos e pensou com apreço. No caminho de volta para o interior da cabine, Cleves entregou 2 notas de 5 libras a Klein. Seu pagamento. Ele acabara de receber 150 libras da compra de todo o Murloc por Elend. Eu não fiz nada, Klein recusou instintivamente. Cleves olhou para ele com seus olhos azuis claros e disse em voz baixa: você libertou Cecily e cuidou bem das crianças. Cuidou bem das crianças? Klein achou graça, mas finalmente pegou as 2 notas e desenhou um triângulo no peito. Você é mais generoso do que eu pensava. Obrigado. Ele parou de recusar porque de repente descobriu algo. Se não tivesse aceitado as 10 libras, então, aos olhos de um aventureiro veterano como Cleves, pareceria que ele estava insatisfeito com o preço e estava tentando obter mais, tornando possível que ele os atacasse a qualquer momento. Entre os aventureiros autoproclamados, definitivamente não faltavam loucos gananciosos. Vendo German Sparrow embolsar o dinheiro, Cleves desviou o olhar e disse categoricamente: esta é uma regra do mar. Sem dizer mais nada, ele seguiu Cecily, Donna e companhia até a cabine. Se eu pudesse obter tais recompensas com cada missão e trabalho dessa dificuldade, então teria feito uma fortuna com meu trabalho como detetive particular. Klein deu uma risada autodepreciativa e virou a cabeça para olhar para a lua vermelha pendurada alta no céu. Ainda brilhava calma e suavemente na noite. Lendas do mar, monstros diferentes. Finalmente encontrei a leve sensação de ser um aventureiro. Klein virou-se e caminhou até a borda do navio. Banhando-se no véu carmesim, admirou as ondas que escureciam. Gradualmente, seu humor se acalmou enquanto ele saía pouco a pouco da escuridão da grande poluição de Becklund. O vento frio e úmido batia em seu rosto, e o vasto e infinito oceano chamou sua atenção, abrindo seu coração. Por um momento, Klein sentiu vontade de cantar, mas quando abriu a boca, descobriu que não conseguia se lembrar dos versos modernos correspondentes. Não posso acabar dizendo: ó mar, você é todo de água. A sequência erudito do imperador é muito adequada para fazer essas coisas. Quando eu tiver tempo, devo ler seus poemas para não parecer analfabeto. Klein satirizou enquanto olhava para a lua vermelha e o oceano antes de suspirar. Que noite bonita! Reticências. Após uma sensação de perda, a equipe exploratória retornou à Cidade de Prata. Olhando para as rachaduras da parede cheias de ervas daninhas, Derek se viu em transe, como se tivesse sumido por muitos anos. Na diagonal atrás dele, os olhos do caçador de demônios Colin de repente tinham um olhar perdido enquanto levantava a mão para pressionar a têmpora direita. O resto dos membros da equipe estavam cheios de alegria e alívio do fundo de seus corações.
Depois de uma difícil exploração, ter um lar esperando por eles era a coisa mais feliz em seus corações. O olhar de Colin voltou ao normal quando ele virou a cabeça para o lado e olhou diagonalmente para frente. Reticências. Backlund, a família White. Depois de pensar um pouco, o confiante Enlin aproximou-se de seus pais e perguntou: se eu quisesse mergulhar na história de nós, os sanguíneos, quem eu procuraria? Se eu perguntasse diretamente sobre a Cidade de Prata, é muito provável que eu fosse exposto por ser problemático. Embora não tenha medo e esteja muito tranquilo, pela ancestral e para salvar toda a raça, não tenho escolha a não ser esconder. Sempre me interessei pela história dos sanguíneos. Eu coletei muita informação, e papai e mamãe sabem disso, então não suspeitariam de forma alguma. Essa desculpa é perfeita. Enlin elogiou-se interiormente. Ele se parecia com seu pai até certo ponto. Usava óculos de armação dourada que o faziam parecer muito profissional. O cavalheiro, que havia obtido seu doutorado em medicina, largou o grosso livro de anatomia em suas mãos, cutucou os óculos e disse: ninguém em Backlund sabe mais do que Lord Nibis. Se eu ousasse procurar Lord Nibis, eu o teria feito por muito tempo. Enlin pensou na descrição do Senhor Louco sobre ele ser um Messias, que teve que carregar o fardo de um segredo enquanto era mal interpretado, enquanto pressionava com uma expressão solene, além de Lord Nibis. Ele está dormindo no subsolo, então não é conveniente para ele ser incomodado. O pai de Enlin levantou a gola do pijama de algodão grosso e pensou por um momento. O Aemond. Ele sempre se considera um historiador. Enlin soltou um suspiro de alívio e sorriu. Eu gostaria de visitá-lo. Reticências. O apito soou e a ágata branca navegou para o porto de Damir. Ele reabasteceria comida fresca e água na ilha colonial e partiria novamente na manhã seguinte. Depois de caçar o Murloc, Klein passou os 2 dias seguintes do que poderia ser descrito como uma vida de lazer ou chata. Ele estava completamente entediado com a paisagem do mar e decidiu ir ao bar do porto para dar uma olhada naquela mesma noite, na esperança de obter mais informações sobre sereias e inspiração para atuar. Se eu encontrasse um pirata com as mãos manchadas de sangue em terra, não me importaria de lhe dar uma lição. Ainda há almas esperando para serem libertadas da fome rastejante. A testa de Klein suava enquanto ele se equipava com todos os seus itens místicos ao deixar seu quarto antes de descer para o porto. Durante esse processo, viu Donna, Cleves e os outros. Pareciam dirigir-se a um restaurante do porto para provar o famoso enchido de Damir. Donna e Denton cumprimentaram o aventureiro, que acabavam de conhecer, sem que seus pais percebessem, e pareciam curiosos para saber para onde ele estava indo. Klein sorriu de volta, levantou o colarinho e, seguindo as instruções da placa, encontrou o bar mais próximo. Peixe voador e vinho. Klein olhou para a tabuleta e viu que o lado de fora do bar estava coberto de avisos de recompensas. Entre eles estavam as 800.000 libras pertencentes ao Rei dos 5 Mares, e mais de 100 libras para um capitão pirata comum. Isso formou uma paisagem única que variou do mais alto ao mais baixo. É tudo dinheiro. Klein ficou no local e olhou para ele por um longo tempo. Ele desviou o olhar, abriu a porta e entrou no bar, apenas para descobrir que estava anormalmente silencioso. Não tinha o barulho que esses lugares vinham equipados. O que aconteceu? Klein olhou em volta e viu o capitão Eland, de casaco vermelho escuro, sentado no bar, bem como 2 homens grandes no meio da sala, um de frente para o outro.